Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e há um tempo atrás eu mostrei um vídeo explicando como que você poderia acessar seu servidor fora da casa, ou seja, um acesso externo desse servidor. Porém, eu não expliquei qual das opções que seriam mais seguras e qual das opções que você poderia utilizar. Então, desse jeito, eu decidi fazer um vídeo comparando Cloudflare Tunnel, Telescale e uma VPN normal. No nosso caso, não vamos estar comentando sobre o WireGuard, porém, você poderia estar utilizando OpenMedieval também. E nesse vídeo nós vamos tentar explicar qual dessas três opções seriam mais seguras, comparar essas três opções e após isso você poderia fazer a melhor escolha de modo consciente. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Nesse vídeo nós vamos tentar comparar o Cloudflare Tunnel, o Telescale e uma VPN. Então, desse jeito, a gente vem aqui na nossa tela, vai ser Cloudflare Tunnel, Telescale e VPN. Qual dessas formas de acessar sua rede seria a mais segura para você utilizar na sua aplicação? Então, para a gente entender um pouco mais sobre isso, qual que seria o conceito? O conceito é acesso remoto, ou seja, você pode estar em qualquer lugar no mundo e você puder acessar esses dados. Como eu falar, acessar seu dispositivo ou serviços em qualquer lugar. Vamos supor que o teu servidor está na tua casa em Curitiba e você vai lá para São Paulo visitar. Você ainda tem capacidade de acessar todos esses aplicativos, utilizar esses aplicativos como você estivesse na sua casa. Além do mais, nós temos que garantir a segurança, desempenho e facilidade de configurações. Porque nós queremos que nossos dados estejam seguros. Não vale a pena a gente abrir nossas portas e deixar qualquer hacker ou qualquer pessoa que tenha más intenções acessar nossos dados. Por isso mesmo que nós vamos tentar garantir a encriptação dos nossos dados quando estiver transmitindo. Além do mais, nós vamos tentar garantir que nossos dados estão seguros, sem que eu precise perder muito tempo para fazer configurações específicas e garantir que tudo está configurado. Então, por isso mesmo que nós vamos comparar o Cloudflare Tunnel, Telescale e uma VPN. Para a gente entender um pouco mais sobre a nossa comparação, nós vamos colocar essas três opções. Aqui no lado esquerdo teria o Cloudflare Tunnel, lado direito seria o Telescale, aqui embaixo seria uma VPN. Nós estamos colocando como opcional OpenMedieval WireGuard, que seria mais ou menos a mesma estratégia. Então vamos focar inicialmente no Cloudflare Tunnel. Vamos fazer um zoom aqui. Então, Cloudflare Tunnel, ele cria um túnel seguro para expor a serviço HTTPS. Então, em outras palavras, ele não faz uma conexão de rede, ele não simula que você está na sua rede, ele só funciona para aplicativos. A questão de segurança é feita diretamente para a estrutura do Cloudflare, que é uma empresa grande que tem o papel de fazer segurança. Por isso mesmo, eles não vão querer que ninguém consiga hackear ou quebre essa conexão de modo muito fácil. A configuração desse Cloudflare Tunnel é super simples, simplesmente você vai ativar o API do seu Cloudflare Tunnel e depois disso você vai configurar os sites que você tiver. Infelizmente, você tem que ter o domínio conectado ao Cloudflare, caso contrário, ele não vai fazer essa conexão de modo esperado. Uma das vantagens desse sistema é que você não tem a necessidade de ter IP fixo. Então significa que uma vez que você configurou o seu IP e o teu IP mudou, porque você está utilizando a API, o Cloudflare detecta a sua nova rede, seu novo IP, e daí permite que você conecte a esse novo IP. Outra coisa, não há necessidade de abrir nenhuma porta. Então, se por acaso você não tem opção de você abrir a porta 80 ou 443, não tem problema nenhum, porque o Cloudflare vai garantir que ela esteja transmitindo através da própria internet, não necessariamente através dessas portas. Toda autenticação, se por acaso você fazer essa opção disso, você pode configurar através do Cloudflare Tunnel, na qual você pode colocar 2-Factor Authentication para todos os aplicativos antes de você conseguir abrir aquele site, você pode colocar senhas e assim por diante. O que é o problema desse sistema? Não vai funcionar para você utilizar o Samba, não vai funcionar para você simular que está na tua rede. Você só vai conseguir utilizar para aplicativos específicos, inclusive do Docker, na qual você teria uma porta que poderia dimensionar. Então, se você não direcionar essa porta específica, você não vai ter acesso externo, então
você está um pouco limitado apenas para aplicativos. Já o Tailscale é uma opção de VPN, na qual ele vai simular que você está na sua rede. A vantagem desse Tailscale é que ele é baseado no WireGuard. Uma das vantagens do WireGuard, como eu comento, é a velocidade. Ele, através de criptografia, ele faz com que seus dados sejam encriptados e mandados para um outro sistema, na qual seria desencriptado de modo muito mais rápido, garantindo maior velocidade. Outra coisa, você tem o uso de ponta a ponta na sua rede e a interface dela desse WireGuard é super simples. Basicamente, você instala o aplicativo, configura ou conecta na tua conta e pronto. E depois disso aí, você não precisa fazer mais nada. A questão da autenticação também é muito fácil. Você pode autenticar com a conta do Google, Microsoft, GitHub e seu próprio e-mail gerenciado. Outra coisa, porque essa opção é uma VPN, ele simula que você estivesse na sua rede. Você basicamente consegue acessar todos os aplicativos da sua rede sem você modificar o seu IP address, na qual, se por acaso você tiver o Samba e quiser acessar o Samba, você vai poder acessar o Samba. Se por acaso você quiser fazer SSH e outras coisas, você vai poder. E ele é principalmente ideal para aplicativos que estejam na sua rede, não necessariamente aplicativos, mas qualquer coisa que você tiver na sua rede, porque ele vai simular que você está na sua rede. E agora, por fim, nós vamos focar nossa VPN, ou a VPN tradicional, que seria o OpenVPN ou WireGuard, na qual ele vai criar um túnel diretamente na sua rede. Desse jeito, ele vai simular realmente que você está na sua rede, até o IP address vai ser modificado para ter o mesmo IP address da sua rede. O problema é que você precisa fazer configurações de firewall e configurações do roteador. Você tem que abrir a porta do Tailscale, você tem que abrir a porta do WireGuard ou abrir a porta do OpenVPN para conseguir acessar esse aplicativo. Outra coisa, ele é bem mais complexo e bem mais flexíveis, porque você pode criar mais contas, você não tem um limite de contas, você pode configurar chaves diferentes, você pode fazer muitas outras coisas e uma das vantagens é que você tem um acesso total à sua rede. Você vai simular que você está na sua rede, podendo acessar todos os aplicativos, podendo acessar absolutamente tudo que estaria na tua rede. Um dos problemas seria o desempenho, principalmente do OpenVPN, porque as velocidades são um pouco mais baixas, por WireGuard vão ser mais alta, porém ele vai depender do IP fixo. Então, se por acaso você fizer essa configuração, você vai ter que ter um Dynamic DNS Manager para toda vez que seu IP mudar, ele vai estar modificando e você consegue acompanhar. Se por acaso você escolheu o seu IP no momento que você fez essa configuração, após alguns dias pode ser que o IP mude e você perca a configuração. E outra coisa, você tem que configurar tudo por conta própria, na qual requer a manutenção de você mesmo. Se quer atualizar seu sistema, você tem que atualizar. Você quer mudar suas chaves, você tem que mudar, diferente das outras duas opções que não é você que precisa controlar tudo, é as empresas que vão controlar. Então tem um lado positivo e negativo, porque desse jeito, qualquer uma dessas VPNs, OpenVPN ou WireGuard, sem controle total dos seus dados, sem controle total do que está acontecendo, e os outros você depende das empresas que controlam esse serviço. E agora vamos colocar essa tabela e tentar entender um pouco mais. Vamos fazer uma comparação. Questão de segurança. Segurança do Cloudflare é feita através do Cloudflare. A segurança do Tailscale é através do WireGuard e o SSS e a VPN através da própria configuração VPN. Todas essas três opções são muito seguras, são muito garantidas e seus dados vão estar seguros. Facilidade de uso na questão do Cloudflare muito fácil. Tailscale também muito fácil, simplesmente você vai instalar o aplicativo e ele vai rodar e não vai ter problema nenhum. Já a questão do VPN tradicional, você tem que fazer algumas configurações, você tem que abrir portas, você tem que fazer mais coisas e você tem que garantir que está o sistema atualizado. Tipo de acesso, por o Cloudflare só vai funcionar pela Web Apps, o Tailscale vai ser acesso total e a VPN vai ser acesso total, porque as duas mais ou menos seriam VPNs. Questão de IP fixo, não há necessidade de ter um IP fixo ou pelo menos um gerenciador de Dynamic DNS para o Cloudflare e o Tailscale. Já a VPN você precisa, porque ele depende do IP que você está configurando. Se ele mudar, você precisa garantir que esse Dynamic DNS tenha a opção de atualizar seu IP, caso contrário você vai perder totalmente o acesso do sistema. Questão de manutenção,
Cloudflare e Tailscale, a manutenção é feita pelas próprias empresas, então você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Já a questão do custo, no Cloudflare ele é um pouco limitado, você tem limites de velocidades, você tem limite de quantidade de túneis e assim por diante. No caso do Tailscale, para uso pessoal, ele é de graça, porém se você for uma empresa com muitos usuários, você vai ter que pagar essa licença. E as VPNs, você pode opcionar a opção grátis ou paga. Mesmo você sendo empresa, você consegue utilizar a opção de graça com muitos usuários. Agora vamos tentar entender por que eu gostaria de utilizar cada uma dessas opções. Se você pensar, até o Tailscale parece a opção mais interessante, mas não necessariamente que vai ser para todas as pessoas. No caso, Cloudflare é principalmente para sites, publicar. Vamos supor que você quer colocar um WordPress e você quer acessar esse WordPress fora da sua rede. Então, através do Cloudflare Tunnel, ele permite fazer isso. A mesma coisa se você quiser colocar um ENB e quiser acessar externamente, Cloudflare vai permitir isso, na qual você não precisa necessariamente criar a conexão no Tailscale, compartilhar essa senha, compartilhar para outras pessoas, simplesmente você abre aquele aplicativo para a rede, sem precisar configurar nenhuma porta, sem precisar fazer nada, de forma segura e rápida. Já o Tailscale você vai ter que fazer a configuração para acessar a sua rede, na qual é mais interessante se por acaso você quiser acessar servidores, containers, como você estivesse na sua casa e simulando essas coisas. Já a VPN tradicional, ela é bem parecida, porém você tem o controle total. Então, em outros termos, você quer acessar site só? Você vai no Cloudflare. Se você quiser acessar seu sistema, você pode escolher o Tailscale ou a VPN. Porém, se você quiser controle total dos seus dados, se você quiser ter acesso à velocidade máxima que a tua rede permite, o VPN tradicional vai se tornar muito mais interessante porque você controla absolutamente tudo, você abre a porta desse sistema, então ele vai ter velocidade máxima de transmissão. Já o Tailscale, o controle vai ser através dos servidores do Tailscale, além do mais, a transmissão, se ele não conseguir fazer aquele hole punch, vai ser bem limitado, porque ele vai usar a opção relé, na qual os dados vão para o site do Tailscale, depois voltar e tem essa latência e a perda de velocidade, o que normalmente é esperado porque as empresas não vão oferecer 1 GB para todo mundo, senão eles vão ter que ter uma banda muito grande para permitir isso para todos os usuários. E agora nós vamos tentar entender o que nós aprendemos nesse vídeo. Pergunta, tem uma solução única? Não, não existe uma solução única e não existe uma solução melhor que a outra, só apenas depende das suas necessidades, do seu conhecimento e do que você quer saber. Já pensar no custo de manutenção, tempo que você vai ter, o Cloudflare Tunnel e o Tailscale vai ser os mais fáceis, as manutenções mais baratas, principalmente se você usa pessoal, vai ser muito mais fácil. Se por acaso você quiser acessar totalmente a rede, o Cloudflare não é essa a melhor opção, porque o Tailscale e a VPN tradicional vai ser a mais fácil. Porém, se o teu ponto é controle, se você quer saber tudo o que está acontecendo, você quer ter o controle total e não depender de uma outra empresa para ter a transmissão de dados, seria a VPN tradicional, porque a única coisa que precisa é você instalar o aplicativo, abrir a porta e basicamente a transmissão vai ser direta, só você e o usuário final teria acesso a essas informações. Então, desse jeito, eu cheguei ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.